Dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do SagaCast e hoje com o nosso projeto Ensinamentos de Campeões para falar do livro Nunca Deixe de Tentar, do Michael Jordan. Galera, eu tô tentando aqui, testando um novo formato, tá? Porque eu vou estar colocando no YouTube também essa live, então eu vou estar comentando aqui um pouco dos conteúdos e depois eu vou estar lendo aqui também os comentários que o pessoal for deixando. Então, a gente está nesse formato hoje deitado por conta que eu quero testar esse meio diferente aqui, essa forma de gravar, já que são uma live solo para o canal do YouTube, beleza? Vou estar só colocando aqui o nosso legendazinha que vai ficar fixada. E hoje vamos ter a parte 1, tá? Comentando desse livro. Normalmente essas lives são um pouco mais curtas, tem em torno de 20 a 30 minutos ali. E eu vou estar comentando os principais pontos e ensinamentos que eu obtive a partir desse livro aqui. Eu acabei separando para poder comentar, tá certo? Então vocês sempre vão ver aqui olhando um pouquinho, porque eu vou separando alguns trechos para vocês. O livro, né, o Nunca Deixe de Tentar, é um livro bem curtinho. Ele foi comentado pelo Bernardinho, né, o treinador da seleção. Acho que ele está na seleção atualmente masculina ou feminina de vôlei. Acho que ele voltou para a feminina, se eu não me engano. E ganhou de vários títulos aí dentro da carreira dele como profissional treinador. E ele acaba comentando esse livro que ele relata, que leu há muito tempo, ainda na versão em inglês. Ele foi convidado para estar fazendo aqui esse comentário realmente, mas eu não peguei muita parte dele. Eu realmente foquei mais nas falas do próprio Michael Jordan. De certa forma, é uma leitura muito rápida, gente. Assim, para você que não tem um hábito de leitura, 2 horas de leitura você consegue concluir, real. É muito, muito tranquilo de ler, então eu recomendo demais a leitura do livro Nunca Deixe de Tentar, certo? O livro, gente, ele é dividido em 6 capítulos e dessa forma eu decidi optar por falar dos 3 primeiros e depois falar dos outros 3 em uma segunda live, que pode ser daqui a 2 semanas, 3 semanas, mas que eu já li ele completamente, então vai ser muito mais tranquilo, beleza? Vamos lá. Hoje, eu vou estar comentando sobre os capítulos Metas, Medos e Comprometimento. Da mesma forma, na próxima live eu vou estar falando sobre trabalho em equipe, fundamentos e liderança, beleza? Sobre metas, o livro já começa com uma das principais frases assim, que eu gostei muito. Ele já traz: um passo de cada vez. Não consigo imaginar nenhuma outra maneira de realizar algo. Sempre procurei fixar metas de curto prazo. Pega essa frase aqui do Michael Jordan. Sempre procurei fixar metas de curto prazo. Ah, Franklin, mas meu sonho é daqui a 20 anos. Curto prazo. Isso é importante. Um passo de cada vez. Tá? E não estou dizendo que você não pode ter um sonho mais à frente, mas que quando a gente consegue delimitar o próximo passo, qual o próximo degrau dentro da nossa escadinha, nossa evolução, fica muito mais fácil de você perceber sua evolução. Porque se você colocar que sua meta, sua satisfação profissional dentro do esporte está resumida a ser o campeão mundial, você vai esquecer de aproveitar o momento de quando você foi campeão de sua cidade, quando você foi campeão regional, quando você foi campeão brasileiro, de um sul-americano, para então você chegar num campeonato mundial, quem sabe um dia. Mas você tem que entender que sua satisfação não pode estar resumida a uma meta de longo prazo. Já pega esse insight aqui do Michael Jordan. Um passo de cada vez, certo? Ele fala: ao olhar para trás, pude ver como cada um daqueles passos ou conquistas me levou à etapa seguinte. Então, ter metas de curto prazo, metas para a semana, metas para a competição, para o jogo, para a partida, são importantes. Nem sempre você vai atingir elas da melhor forma possível. Certo? Recente, eu falo muito, eu tento fazer uma live mais curta, eu tento fazer aqui uns comentários mais curtos sobre o livro, mas recente eu estava falando com um atleta e ele colocou dentro de uma meta da competição de basquete que cada partida ele vai fazer 10 pontos. E qual o ponto? Pontos. Basicamente, a ideia foi que ele estava acumulando pontuações. Então, se ele fez 9 hoje, ele estava esperando que amanhã ele fizesse, no próximo jogo, fizesse 11 para compensar. E, cara, não. Se sua meta são 10 pontos em cada jogo, você vai tentar fazer 10 pontos em cada jogo. Ah, Franklin, mas não deu, eu vou compensar amanhã. A gente tem um pouco disso, né? Ah, eu coloquei uma meta de leitura. Vamos lá, eu vou pegar, tô com esse livro aqui, ó. Terapias cognitivas comportamentais baseadas em processo. Eu tô com a meta de leitura dele 10 páginas ao dia. Se eu não li hoje, realmente eu li hoje ainda. Se eu não li ele hoje, amanhã eu vou pegar e vou ler 20 para compensar? Até posso fazer isso, mas não é o ideal. Eu deveria ter lido hoje, nem que fosse 5 páginas. Talvez eu vá ler ele ainda. Mas o ponto é, se a gente ficar querendo acumular essas metas assim e realmente não tentar fazer o máximo possível no que foi definido para aquele dia, como é o caso desse atleta que eu citei, de fazer os 10 pontos na competição, não deu, tudo bem, você conseguiu 9 ainda, vamos tentar entender o que poderia ser feito diferente, se realmente só era isso que dava para fazer. Mas
pensar essas metas de curto prazo e conseguir aproveitar elas, sabe? Acho que um ponto importante é um dos primeiros trechos ali do livro. Em seguida, o Michael Jordan ele traz o seguinte: fui tirado do time, principalmente, ele fala, fui tirado do time principal e retornar se tornou uma meta que ajudava a manter o foco. Então você vê, o Michael Jordan já não foi titular em algum momento da carreira dele, gente. E tá aí, você, atleta, que participa da equipe e que tá triste dizendo, cara, pô, eu não sou titular. Cara, veja isso como oportunidade, sabe? Porque ele usou esse momento como uma fonte de motivação. Gente, o momento que ele saiu do time principal, que o treinador quis testar ele nesse sentido, tá certo? Foi um momento de teste para ele. E ele sai ali como titular e começa a traçar uma meta. Ele quer ver onde ele vai conseguir atingir, ele quer ver a evolução dele, certo? Então, assim, é uma reflexão que o Michael Jordan traz, que ele fala, a todo instante eu procurava visualizar aonde queria chegar, que tipo de jogador eu queria me tornar. Vocês entendem que esse momento para ele de não ser o titular foi um momento de muita reflexão, foi um momento que ele buscou evoluir para realmente mostrar, cara, eu vou me consolidar como titular dessa equipe. Se o treinador me tirou hoje, no momento que ele precisar de mim em quadra, eu vou chegar e vou dar o melhor de mim. Entende a importância de a gente parar e refletir um pouco e entender que nesse momento a gente pode não estar onde a gente quer estar, mas que a gente tem que colocar metas para estar evoluindo, chegando e conquistando seu espaço. Uma vez com um atleta de futebol que eu acompanho, ele falou assim, cara, no jogo de hoje eu joguei 10 minutos. Ele era reserva, jogou 10 minutos. Já que no jogo seguinte ele já jogou 20. No outro jogo ele já jogou ali 30 minutos, já jogou um terço do tempo do jogo, gente. Você pensa, pô, mas ele ainda é reserva, pô, velho, ele ainda não jogou nenhum tempo. Sim, mas ele teve mais tempo de jogo. Então, assim, se ele não vai aproveitar essa evolução, se ele não está conseguindo visualizar a importância, a satisfação de estar conseguindo ganhar mais espaço, mostrar o seu valor, fazer a diferença, entrar e fazer um gol, por exemplo, se ele não sabe aproveitar esses poucos minutos, ele está querendo que, tipo, realmente, um momento eu vou ter 90 minutos de jogo e é aí que eu vou me diferenciar e me destacar. Cara, você tem que, às vezes, lidar com o que você tem e colocar metas dentro da sua realidade. Esse é o ponto principal. E à medida que a gente alcança essas metas, os resultados iam se somando. E eu ganhava mais confiança a cada conquista. Isso é básico, né? Nossa confiança, gente, ela é construída, tá? Por diversos fatores, por resultados. Então, assim, à medida que ele ia evoluindo, conquistando cada meta, o Michael Jordan ele veio percebendo, cara, eu ficava mais confiante. Eu ia vendo que eu estava realmente evoluindo, que cada vez eu dava um passo a mais dentro da minha evolução. Certo? Uma coisa que eu estou percebendo que eu vou ter que fazer é porque eu tenho muita vontade de ficar olhando para cá, tá? O pessoal fica entrando e eu fico o tempo todo olhando para cá, ou então virando o olho assim pro meio da tela, mas eu tenho que focar e olhar mais para essa câmera. Então, espero que no futuro, nessas lives solos aqui, tentando esse formato novo, eu melhore um pouco essa situação, mas depois vocês mandam um feedback aí nos comentários, principalmente do YouTube, tá? De como tá esse meu olhar aqui, mas eu tô treinando ficar focando na câmera, beleza? Em seguida aqui, ainda dentro desse capítulo de meta, gente, o terceiro foi que eu separei menos coisa, mas esse primeiro aqui é sensacional. Ele fala, dê pequenos passos, senão estará correndo o risco de sofrer todo tipo de frustração. Quando a gente quer correr demais ali para a situação, é bem provável que você fique mais frustrado em não atingir aquelas metas. Lembra que eu falei da importância das metas de curto prazo? Como é que o Jordan mesmo trouxe isso? Sempre estabelecer uma meta seguida da outra, um passo depois do outro. Se você já sai pensando no final da maratona, você esquece todos os outros 42 quilômetros que tem antes. Tá? E cada um deles tem importância. Quando você vai começar uma corrida, gente, você começa ali tentando as provas de 2,5 até de 5 quilômetros, você busca melhorar seu pace, então vai para as provas de 10, você vai para uma meia maratona, às vezes até faz uma prova de 15 aí nesse meio do caminho, para depois você se arriscar dentro da maratona. Então assim, gente, é um processo, é uma evolução, é um degrau por vez, beleza? Não tenha receio de perguntar quando... Não tenho receio de perguntar quando não sei algo. Por que deveria? Estou tentando chegar a algum lugar. Ajude-me, me dê uma orientação. Não há nada de errado nisso. E, gente, olha o insight que aqui o Michael Jordan está trazendo. Eu não tenho receio de perguntar quando eu não sei algo. Quantas vezes você é atleta, que está assistindo essa gravação, está assistindo a live aqui, talvez ao vivo, quantas vezes você deixou de poder estar evoluindo
dentro ali da sua parte técnica, por não querer perguntar para o treinador, por achar que, vai ser uma pergunta burra, ele vai ver que eu não sou tão bom assim, igual ele acha que eu sou, talvez. Às vezes bate essa dúvida, né? E, você tá deixando de evoluir. Eu sei que, às vezes, isso vai variar muito de atleta para atleta, de treinador para treinador, de equipe para equipe, mas, às vezes, você tem que perguntar, cara. Você tem que pegar um feedback. Porque, às vezes, você acha que, será que eu tô evoluindo? Será que tem alguma coisa errada comigo? Será que tem alguma rixa, assim, o treinador ali não gosta de mim? Às vezes, tem que chegar cara, o que você acha que eu posso evoluir? E direto. Me diga o que eu preciso evoluir, o que eu preciso fazer diferente. Entende? Eu acho que um pouco disso também, gente, da gente entender e saber se comunicar com outras pessoas, principalmente com o nosso treinador. Isso é um ponto muito de evolução. E não ter vergonha de perguntar. Perguntar para evoluir, para crescer, para desenvolver novas metas, certo? Então, esse aqui seria um dos principais pontos assim, iniciais que eu queria estar trazendo sobre esse capítulo de metas e, como falei, recomendo demais a leitura para vocês todos, certo? Capítulo seguinte do medo. Pra mim, eu acho que esse é o melhor capítulo. Foi o que eu mais gostei assim, da leitura tal, os insights que ele trouxe aqui são perfeitos, porque ó como ele começa. Não fico pensando nas consequências de errar um arremesso decisivo. Olha isso, um arremesso decisivo, tá? Pro basquete, isso aqui ganhou ou perdemos a equipe, sabe? Já era o jogo todo. Por quê? Porque quando pensamos nas consequências, sempre imaginamos um resultado negativo. Se estou mergulhando em uma situação, mentalizo que vou ser bem sucedido. Não fique imaginando o que vai acontecer se eu fracassar. Galera, até postei recente, tá, no Instagram, para quem tá vendo aqui a live ao vivo, ou quem tá vendo o material bem cedo, também no YouTube. Se vocês entrarem no meu perfil do Instagram, lá vai ter um Reels que eu tô falando sobre erros. Sobre perfeccionismo, também postei outro. Gente, como atleta adora focar em erro. Frank, mas eu não posso errar. Cara, quem disse que você não pode errar? Você vai buscar não errar na competição, mas cara, você tá treinando, tá buscando evoluir, você vai ter que errar. Errar é básico. Se você fica evitando errar, você vai entrar numa zona de conforto, que você lá não erra e não tem consequências e tá tudo bem. Você precisa buscar, muitas vezes, errar, para então acertar. E se você entra na competição mentalizando, eu não posso errar, cara, você tá trazendo o erro para você. Você está pensando em todas as possibilidades de erro ao invés de estar pensando o que eu posso fazer para ter sucesso, para acertar. Entendem? Às vezes parece a mesma coisa, mas não é. E eu comento muito sobre isso. Pensar o caminho de eu não posso errar e o caminho que eu tenho que acertar levam ao mesmo objetivo, que às vezes é vencer. Mas o caminho é totalmente diferente. O eu não posso errar e eu tenho que acertar. O eu não posso errar tem tantas variáveis diferentes do que você tem que fazer para acertar. E por mais que você vá pelo caminho de acertar, eu não estou dizendo que a vitória é garantida. Mas que vai ser bem menos doloroso e você vai ficar ruminando bem menos, sabe? A ideia de ficar lá pensando e refletindo sobre os pensamentos e trazendo eles novamente em momentos ali inoportunos, como, sei lá, no meio de um jogo, no meio de uma luta, certo? Então, esse insight aqui do Michael Jordan, gente, é sensacional, real. Dando continuidade, ele fala o seguinte, e esse capítulo realmente separei muita coisa, ó. Sei que para algumas pessoas o medo pode ser um obstáculo, mas para mim não passa de uma ilusão. Achei bem diferente essa fala dele, ele até continua. Uma vez que esteja envolvido, não pense em nada que não seja o que quero conquistar. Qualquer medo é uma ilusão, tá? Achei interessante essa perspectiva que o Michael Jordan traz em relação à forma que ele lida ali com a emoção do medo, tá? Não vou falar se eu concordo ou discordo, isso é de menos, mas ele trabalha com medo não como uma parte dele, mas sim como algo que compõe ele. O que eu quero dizer com isso? Ele não entende o medo como, ok, eu, Michael Jordan e o medo estamos assim super conectados. Mas ele entende meio que o medo como algo no mundo das ideias. Algo que não existe para ele como o Michael Jordan, mas sim dentro da mente dele, tá? No final das contas a gente separa muito, mas eu acho que tá dando para pegar o que eu tô querendo dizer em relação a isso. Ele vê como algo separado de si. E isso muitas vezes está ligado porque a gente associa o medo a diversas situações. E ele até comenta assim, se no fim o meu melhor não for suficiente, isso é um ponto bem importante, tá? Porque às vezes você vai dar o melhor de si, 100%, 200%, talvez você não ganhe. Principalmente em modalidades coletivas, tá, gente? Não é garantido. Nada é garantido. Ele continua, pelo menos poderia olhar para trás e dizer que não tive medo de tentar. Isso é bom, porque esse entra na perspectiva do atleta que fez um excelente jogo, se dedicou ao máximo, não teve medo de errar, não teve medo de tentar, e às vezes não vence.
Só que ele tem uma satisfação com o desempenho dele, gente, que vale muito, sabe? Eu acho assim, como psicólogo, eu sinto que eu fico mais satisfeito às vezes com isso do que com a medalha, tá? A medalha é super importante, fico mega feliz. Mas, pô, se o atleta não conseguiu dar o melhor, não conseguiu vencer, só que mesmo assim, mesmo com tudo isso, ele ainda está satisfeito com o desempenho, ele viu a evolução, ele sabe que está progredindo, está se aproximando de um dia realmente estar conquistando aquele pódio ou manter uma constância de pódios, gente, aí, sabe? Eu acho que esse é o caminho de uma mentalidade de um atleta que está buscando evoluir e ter sucesso, entende? Não um atleta que evita o erro, que se conforta ali, encontra uma zona de conforto, que acaba realmente não errando porque ele está fazendo o que ele sabe fazer, está garantido tudo para ele, só que ele deixa de crescer, certo? Então é importante estar trazendo essa pauta aqui de como você lida com o medo, certo? E também, falando um pouco sobre até um aspecto mais motivacional junto com o medo, o Michael Jordan traz. Assim, mentalmente, procurava me colocar num ambiente familiar. Pensava nas infinitas cestas que já tinha feito com os mesmos movimentos e usando a mesma técnica, tá? Então assim, ele não estava pensando na quantidade de pessoas que esperavam ele acertar no momento decisivo. Ele estava mais focado em o que eu preciso fazer para acertar? Eu realmente consigo acertar essa cesta? Daí a pergunta, eu consigo acertar essa cesta? Só que ele trazia na imaginação, pô, eu já acertei infinitas vezes, eu já treinei isso aqui várias vezes. Como é que eu não vou conseguir acertar? Eu pelo menos eu tenho que tentar, porque a chance de eu acertar talvez seja até maior do que a de errar, pela quantidade de vezes que eu treinei. E isso, gente, está totalmente ligado à confiança, só que o medo, ele sabota a confiança totalmente. Então se o atleta leva o medo consigo para toda a competição, e o medo está muito relacionado a isso de não querer errar, já era. As chances de errar vão ser muito maiores, diferentes de quando o atleta leva essa mentalidade de ok, eu entendo que eu treinei, eu estou preparado para isso, eu sei o que eu preciso fazer. Por que eu vou ter medo? Tá? Não é que o medo vai deixar de existir, mas que de certa forma ele vai se tornar presente ali e não vai ser algo que incomode tanto e que atrapalhe tanto, beleza? Portanto, esqueça o resultado, você sabe o que está fazendo a coisa certa. Relaxe e execute. A partir daí, você já não está mais no controle, está fora das suas mãos, então não se preocupe mais. Essa reflexão que ele traz aqui está muito ligada assim. Quando você dá o seu melhor, principalmente quando a gente pensa em modalidades de equipe, a vitória, o sucesso não é garantido. Mas você está fazendo sua parte, tá? E está tentando ajudar seus colegas. Então assim, não se culpa, não carrega o medo, não carrega a frustração da equipe não ter dado certo com você. E isso vindo da fala de um jogador como o Michael Jordan, que era um cara decisivo, era um dos pilares da sua equipe, tá? Se não for o principal pilar, gente, isso tem muito peso. Porque muitas vezes você é atleta e fica, ok, eu não fui bem, mas cara, por quê? Ah, porque a equipe perdeu. Sério então que você não foi bem? Não dá pra medir você com base na sua equipe. Às vezes sua equipe é ruim, às vezes sua equipe não estava um bom dia, às vezes tem algum atleta que realmente era um cara decisivo, sei lá, um goleiro no futebol, você precisava dele. Então eu tô citando mais esse exemplo coletivo, tá certo? Porque eu acho que dentro dessa frase aqui eu sinto muito isso, dessa ideia de nem tudo tá no seu controle, tá? Isso vale para qualquer esporte, mas principalmente em modalidades coletivas, cara, tem muita coisa que não tá no seu controle. Você tem que buscar fazer o seu melhor, não ter medo de errar. Vou errar, cara, um erro não vai levar à derrota. Um erro. 2, 3, 5 que vierem em sequência, talvez você tenha que repensar e provavelmente esse primeiro gerou os próximos, beleza? Dando sequência aqui para o capítulo 3. Vou até olhar se teve mensagens, porque degrau por degrau. Isso aí, Mariana. Perfeito. Acho que é um dos principais pilares. Gente entrando. Show de bola, show de bola. Dando continuidade, tá? Esse capítulo ele é um pouco menor assim, em relação ao que eu separei, mas eu tenho 2 pontos que eu quero comentar com vocês pra gente finalizar essa live. Como eu falei, a proposta é ser mais comentários objetivos, também levar esse material depois pro YouTube em si. Então, falando sobre comprometimento. As pessoas diziam que eu deveria me desviar desse caminho difícil, mas eu não tinha a intenção de fazer isso. Havia tomado minha decisão, estava comprometido com as minhas metas. Eu descobri o meu valor e eu tinha ideia da minha capacidade. Sempre acreditei que se trabalhasse duro, os resultados viriam. Não costumo me empenhar em nada pela metade, pois sei que agindo assim, só poderia esperar meios resultados. É um momento mais motivacional,
Mas eu acho interessante essa ideia dos meios resultados, sabe? Ele sempre se comprometeu não só em jogos, não só dar em máximo de si no momento de jogos importantes, mas também na ideia de poder nos treinos se dedicar mais. Por que isso? E aí tá a fala final aqui que eu iria estar trazendo. Ele comenta nesse capítulo de como ele se esforça muito nos treinos, de como ele se dedica muito ao máximo ali nos treinos. E isso às vezes é difícil de alguns atletas entenderem a importância do que ele está querendo trazer aqui. Mas é o que ele fala. Falando sobre dar a essa questão dar ao máximo, né, de si, fazer até um esforço extra ali nos treinos. Mas é assim que muitas pessoas agem, né? Ele comentando as pessoas tipo, treina uma coisa, no jogo eu dou meu máximo. E é por isso que fracassam. Elas passam a impressão de estar comprometidas em dar o melhor de si mesmas. Dizem as coisas certas e aparentam fazer as coisas certas. Mas quando é necessário agir, ficam procurando desculpas em vez de respostas. O Michael Jordan, quando fala disso, ele comenta muito assim, que quando ele dá o máximo de si nos treinos, ele gosta de entender que aquilo passa uma sensação de, cara, se eu precisar fazer um esforço a mais no jogo para alcançar o objetivo, para salvar a equipe, para a gente vencer, eu sei que eu consigo. Então, quando ele faz um pouquinho a mais, nem que seja 1%, gente, mas esse 1% traz uma garantia, uma confiança que, cara, se eu precisar, eu tenho esse 1%. E muitas vezes os atletas passam essa imagem e tá muito ligado até, sei lá, vou pegar aquele atleta, cara, nos treinos amassa todo mundo. Eu costumo falar ao pessoal das artes marciais. O cara é o campeão. Nos treinos ele é incrível. Se deixar ele bater até no mestre. Tão sensacional que ele é. E ele passa isso muito bem, ele se comunica muito bem, ele transmite isso muito bem. Chega na competição, desculpas. Desculpa aqui, isso aqui poderia ser assim, é que aconteceu isso. E, gente, isso acontece, tá? Tipo, não tô dizendo que a pessoa não pode ter motivos que vão impactar no seu desempenho, mas muitas vezes está ligado a uma falta de um planejamento, de evitar situações de distração. E se isso acontece mais de uma vez, percebe? Se isso acontece mais de uma vez, talvez esse atleta está precisando revisar muitos pontos da sua preparação. Tá muito focado em ser o cara do treino, o leão de treino, e esse leão vira um gatinho na competição, certo? E aí, desculpa, cara, beleza, uma situação ou outra vai acontecer. Nem sempre você vai estar no seu alta performance, até porque a ideia de alta performance, você precisa de uma média. Então a alta é quando se destaca, né? Mas eu vivo em alta performance? Não, então você vive no seu nível de performance normal. A alta performance é quando você se destaca ali dentro da sua média. É isso, tá? Não tem segredo. Vencia, nem esperava que vencia. Cara, dei meu máximo ali e consegui. Beleza, foi um dia de alta performance. Não é o que você mantém todos os dias. Tá certo? Gente, é isso que eu queria estar trazendo sobre essa parte 1 aqui do livro Nunca Deixe de Tentar, né? Falamos um pouco sobre metas, falamos um pouco sobre o passo a passo, sobre evolução, falamos também sobre a ideia de medo, falamos sobre a questão de não querer errar, que é um dos problemas mais básicos e clássicos, assim, da maioria dos atletas, principalmente nessa parte de preparação mental. E também falamos um pouco aqui, só para encerrar, do capítulo de comprometimento, que é muito mais ligado a um pouco motivacional, mas ele é importante também estar trazendo essa perspectiva do Michael Jordan sobre comprometimento, certo? Agradeço a todos vocês que estão assistindo essa live ao vivo, também o pessoal que está vendo no YouTube, aproveita, segue o canal, comenta, compartilha o que você achou, fala um pouco desse formato que vocês gostaram, assim, de deitado ou não, depois aí no YouTube também, e até uma próxima live aí, a gente vai ter mais falando também do livro do Usain Bolt, que já encontram aqui também no YouTube, desculpa a torcida no final, e também a parte 2 dessa live em breve vai estar saindo, certo? Abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!